Shalom Anashim, Shalom Chem, Kol Beseder. Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Ani Beseder, Baruch Hashem, eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a nossa terceira regra do Sheva Na, ok? E aí, a gente tem aqui esse quadro com as tenuot, ou as vogais. E aí eu vou te explicar o porquê que tem as vogais aqui. Isso é fundamental. Você aprenda as vogais, para que quando chegar na parte do Sheva, vai facilitar um pouco para você. Mas a nossa terceira regra ela diz o seguinte, que quando o Sheva ele vier precedido por um atenuado gdolá, ou seja, uma vogal longa, ele será na, ele será audível, ok? E aí, dentro dessa terceira regra, existem algumas exceções que a gente vai ver logo mais adiante, ok? Então, a importância de você saber diferenciar tenuá gdolá de um tenuá ktaná, de uma vogal longa para uma vogal breve. Aqui nós temos tenuot gdolot, as vogais longas, tenuot ktanot, as vogais breves, ok? Eu indico para você, se você não quiser decorar, ou se você tem dificuldade de decorar todas as vogais, o ideal é que você decore todas, mas esses dois quadros, vogais breves e vogais longas, você vai decorar todas as vogais, ok? Você vai ver ela, vai reconhecer que ela é a vogal E, a vogal A, a vogal I, vogal O e vogal U. Olhando você vai saber. Só que é importante você diferenciar da vogal longa para a vogal breve. O que eu indico? Que você decore, tenuot, dolot, as vogais longas, ok? Isso é o que eu indico. Porque quando você vê as regras, por exemplo, Sheva vier precedido por um atenuado gdolá, uma vogal longa, ele vai ser um Sheva na. Então isso vai facilitar para você, beleza? Essa é a minha dica para você. Se você não tem problema com isso, decora as duas partes. NBA, sem problema. Então vamos lá. Tenuot gdolot, vogais longas, nós temos aqui em vermelho. Eu coloquei a letra Aleph, mas pode ser qualquer letra. Aqui é só para representar e você ter uma ideia de qual a posição dessas vogais, ok? Então aqui nós temos a primeira vogal longa, temos o kamatz, kamatz gadol, ok? Kamatz gadol, que parece um Tzinho aqui, parece um Tzinho, ok? Nós temos o tsere ou tsere, meio fechado, como na palavra você, ok? Tsere, eles são dois pontinhos aqui, lado a lado, tá vendo? Dois pontinhos que ficam abaixo da letra. A terceira vogal longa nós temos o Hirik Yud, ok? Por que Hirik Yud? Porque nós temos o Hirik, esse pontinho, seguido do Yud. Então veja que não é o Yud com o pontinho embaixo, ok? O Yud com pontinho embaixo é outra coisa. O Hirik Yud é quando você tem uma letra, veja o Aleph, embaixo você tem o Hirik e ao lado dessa letra você tem o Yud. Então nós temos o Hirik Yud. E ela, então, é uma vogal longa, ok? Próxima vogal longa que nós temos é o Rolem Vav. Rolem Vav. Por que Rolem Vav? Porque nós temos o Vav com esse pontinho em cima dele. Não sei se dá para ver bem aí. O Vav com o pontinho em cima dele.
E a nossa última vogal longa é a vogal shuruk ou shuruk. A vogal shuruk, ele é o vav com um pontinho do lado dele ou dentro dele, que fica depois de uma letra, ok? Como vocês podem ver aqui. Então essas são as nossas vogais longas. Repita. Kamatz gadol, tsere, chilki yud, holem vav, shuruk ou shuruk. Agora, do outro lado, nós temos as tenuot e ktanot, as vogais breves ou vogais curtas, ok? Tenuot e ktanot, nós temos o patar, que é esse tracinho aqui, ok? Nós temos o segol, que ele é um pouquinho mais aberto do que o tsere, ok? O segol são 3 pontinhos que vão ficar embaixo da letra. Eu espero que esteja dando para ver. Nós temos o chirik, ok? O pontinho sozinho embaixo da letra. Nós temos o kamatskaton, ou o kamatskaton. E aí a gente vai ver depois sobre uma regra sobre o kamatskaton, ok? Como diferenciar o kamats do kamatskaton, ok? E nós temos o kubutz. Nós temos uma aula sobre as vogais. Qualquer coisa, corre lá no canal para você ter um melhor aprendizado sobre as vogais. Talvez até uma revisão. Para você ficar por dentro totalmente desse assunto das vogais, ok? Então, nós temos aqui as tenot e ktanot. Repita. Patar, segol, chirik, kamatskaton e kubutz, ok? Ron, sedev. Vamos continuar então. Então, sabendo que as nossas vogais longas, tenot e gdolot, são kamatz gadol, o tsere, chirik gadol, holam e o shuruk, ou shuruk, nós vamos voltar e lembrar aqui da regra. O que a regra fala? A terceira regra fala: quando o Sheva vier precedido por um atenuado agdolá, ele vai ser um Sheva na, um Sheva audível, ok? Quando você vê a palavra, você vai reconhecer se ele é um Sheva na, se ele vier precedido por um atenuado agdolá. Vou trazer alguns exemplos aqui. Esses 3 exemplos que vou trazer agora, você vai perceber, sempre lembrando da regra, a terceira regra, ok? Quando o Sheva ele vier precedido, ou seja, depois dele, tiver uma tenuado do lá, ele vai ser um Sheva na, um Sheva audível. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Então, aqui como sempre eu faço, quadrático, cursivo. Bom, eu espero que dê para ver, deve estar meio apagado aí. Quadrático, cursivo, ok? Então, aqui a primeira palavra, nós temos a palavra Yeminecha. Yeminecha e não Yemincha, ok? Porque, lembra? Quais são as tenut e gdolot? O kamatz é o kamatz gadol, ele é um atenuado gdolá. Ele é uma vogal. Deixa eu que tá balançando aqui o pedestal. Deixa eu o cachorrinho. Então, o kamatz gadol, ele é um atenuado gdolá, é uma vogal longa. E perceba, nós temos o Sheva, depois o Sheva ele é precedido por um atenuado gdolá.
Quando isso acontece, esse Sheva, ele é audível, ele é o Shvaná. Então, a palavra não fica Yemincha, e sim Yeminecha, ok? A pronúncia, então, seria Yemincha, ok? Yemincha. A nossa segunda palavra, nós temos a palavra chameira e não chamra, ok? Chameira. Por quê? Yemincha significa sua direita, ok? Chameira e não chamra, ok? Chameira, perceba a raiz da palavra. Lembra a palavra shomer, guardar, não é isso? Então, chameirá significa manter, guardar, etc. Vai depender do contexto. Então, chameirá e não chamra. Por quê? O Sheva é precedido por um atenuado lá. נכון? A pronúncia fica chameirá. ok? נכון? aqui בסדר. A nossa terceira palavra é a palavra, olha isso, a palavra, tenta ler aí. Vamos ver se você acertou. A palavra barehu e não barhu, ok? Barehu, por quê? Porque a vogal shuruk ou shuruk, ela é um atenuado lá, ela é uma vogal longa. Então o Sheva, ele é precedido por um atenuado lá. O Sheva, ele vai ser um Sheva um Sheva audível. Então a palavra não fica barhu, e sim barehu, ok? Barehu, ok? Lá, essa palavra aqui, que é da reza de Arvit, Shacharit, Barehu et Hashem Hamevorach. Lembra? Então, não é Barhu, e sim Barehu. נכון? בסדר? Então, vale salientar aqui algumas coisas. Primeiro, a pronúncia que a gente estuda, que a gente trata aqui nas nossas aulas, o hebraico que a gente estuda é a pronúncia sefaradi, ok? As denominações das vogais, elas podem mudar, ter outros nomes. Você pode dizer, mas eu ouvi o nome dessa vogal dessa forma, e você está falando dessa forma. Eu vou citar aqui algumas denominações das tenuot, das vogais. Nós temos o kamatz ou kametz, ok? Kamatz ou kametz gadol, também chamado de kamatz rachav, ok? Nós temos o kamatz katan, ou chamado também de kamatz hatuf, ok? Nós temos o patar, o segol, também chamado de segel, tserer, חיריק גדול, חיריק קטן, חולם ou חולם também, shuruk ou shuruk, shurek ou shurek também é chamado assim, e kubutz ou kibbutz. Existem essas várias denominações. Se você porventura ouviu um outro nome que eu geralmente não falo aqui, mas não se preocupe, não está errado, está correto essas denominações, ok? São conhecidas assim também. Então vamos lá. Continuando aqui, nós vimos que
Quando o Shiva ele é precedido por um atenuado lá, ele é um Shiva na, ok? Mas eu disse no início que há algumas exceções para essa regra, lembra? Então vamos ver essas exceções agora. Primeiro, no caso de uma palavra, ela ser uma palavra mile'el, o que é uma palavra mile'el? É uma palavra paroxítona, ok? No caso da palavra ser mile'el, slicha, no caso da palavra ser mile'el, o que acontece? O Sheva na penúltima sílaba vai ser um Sheva nar. O que é um Sheva nar? É um Sheva mudo. Mesmo que depois da Tenuagdolá ele continuará sendo nar, continuará sendo mudo. Ok? E aí é importante você ver um pouquinho sobre os acentos das palavras. Ok? E aí eu vou falar um pouquinho aqui, e talvez a gente possa ver isso mais detalhadamente depois, ok? Mas fica ligado aí que eu vou falar com vocês. Geralmente no Tanar, onde tem, né, todas as vogais, os acentos, tudo bonitinho, você vai ver lá que existem as letras, as vogais e alguns acentos, ok? Esses acentos, alguns deles têm algumas funções, ok? Tanto para a questão musical, para quem é o Hazan, ele sabe muito bem sobre essa questão. E aí ele tem que saber o significado desses sinais, certo? Alguns sinais representam, por exemplo, uma pequena pausa no meio da palavra ou da frase. Aqueles dois pontos que sempre tem no final do Pasuk, ele é chamado de Sof Pasuk, literalmente, o fim do Pasuk. E aí, quem estuda Rajanut, né, o som daqueles dois pontinhos, quando você vai ler a última palavra, do Sof Pasuk, quando ele é cantado, né? Sof Pasuk, Preshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. Veit haaretz. Ok? Eu não sou Hazan, eu conheço um pouquinho sobre Hazanut, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas é bem legal, eu gosto. Então, esses sinais, eles são importantes, porque geralmente quando tem esses sinais que não são as vogais, eles representam a sílaba tônica da palavra, ok? Então, ali é que vai ter o que nós dizemos em português o acento agudo ou o acento forte da palavra. Okay? E se houver dois sinais numa mesma palavra, sempre o segundo sinal ou o último sinal é que vai receber esse som forte, esse som tônico na palavra. Ok? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui e a gente já continua. Bom, voltando aqui, o que diz então a regra? No caso da palavra ser mile'el, ou seja, paroxítona, o Sheva na penúltima sílaba será nar, ou seja, mudo. Mesmo que esse Sheva seja precedido por um atenuado do lá. Okay? O que vai importar aqui? Se a palavra é mile'el, o Sheva da penúltima sílaba, ele é mudo, ele é nar, é isso que importa. Não importa se ele é seguido por um atenuado lá ou não, o que importa é se a palavra é mile'el, o Sheva da penúltima sílaba, ele é nar, mudo, ok? E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui com os sinais que eu falei para você, ok? Então, eu não sei se dá para ver as cores direito. Nós temos as letras, o lápis vermelho falhou, não deu para fazer para ver melhor.
Então, em preto aqui nós temos as letras e as vogais. E azul, esse tracinho aqui, é um sinal incomum, não é uma vogal, certo? Existem eles várias formas, cada um deles tem um nome, eu não lembro agora, mas eu posso, como eu falei, depois a gente pode conversar sobre isso. E aí eu falo o nome de cada um, talvez o significado de cada um, o porquê que ele está ali na palavra e tudo mais. A função dele na música, né? Hazanut, por exemplo. E aí ele tem várias formas, ok? Aqui também, certo? Nesse caso aqui parece meio complicado, né? Ele é um sim, um shin, com esses pontinhos aqui, como é que funciona? A gente viu que quando essa letra ele tem os dois pontinhos aqui e não tem nenhuma letra, nenhuma vogal seguida dele, significa que esse pontinho aqui ele é a vogal, ok? Ele é a vogal O. Se ele tiver uma vogal ou se vier depois dele alguma outra vogal, então o pontinho que tiver do lado esquerdo não vai ter lado no direito. Se tiver no lado esquerdo, ele vai ser a letra Sin e não Shin. Okay? Se tiver só ali, Shin, Sin. Se tiver os dois sem uma vogal aqui, então ele é Sho. Ok? Shin mais O. Então, vamos lá. Recapitulando aqui, no caso da palavra ser mile'el, paroxítona, o shivá da penúltima sílaba vai ser nar, mesmo que ele seja precedido por um atenuado do lar, beleza? Então, o primeiro exemplo aqui, nós temos a palavra veshavata, ok? Veshavata. Veja que aqui está o acento tônico da palavra. Vesavata, ok? Vesavata, ok? Então, sempre esses sinais aqui, eles vão indicar o som, a tonicidade da palavra, ok? Então, nós temos Vesavata, certo? E não Vesavaeta, lembra? Ainda que ele seja precedido por um atenuado do lar, isso não vai importar, ele vai ser nar, mudo. Por quê? Porque a palavra ela é uma palavra mile'el, paroxítona, ok? Então, a pronúncia dessa palavra vai ser sa, va, tá, ok? Vesavata, que significa fartarás ou encherás, ok? E aqui embaixo nós temos uma outra palavra. Temos também o sinalzinho, como eu falei, ok? Se eu tenho esse sinalzinho aqui, é porque aqui eu não tenho um exemplo, mas depois vocês podem ver na Torá, no Tanakh. Alguma palavra, ela vai ser, às vezes vai ter dois sinais, eu não lembro se tem mais que dois sinais, mas geralmente se tiver dois sinais, o segundo ou o último é que vai ser o tom, ok? Tônico da palavra, ok? Vai ser a sílaba forte da palavra. Então, aqui nós temos arza, ok? E não areza, lembra? Se a palavra for mile'el, paroxítona, não importa se o shivá é precedido por um atenuado do lar. O que importa é que a palavra ela é mile'el, paroxítona, o que vai tornar o shivá nar, mudo. Então, não é aretza, e sim arza, ok?
artsa, ok? Aqui nós temos duas palavras. E aqui nós temos o caso dos dois sinais. Shiva, mesma coisa. Veja. Lechna. Lechna. E não lechna. Por quê? Porque o sinal tônico da palavra, ele está lá na primeira sílaba. Lech. Okay? Lechna e não lechena. Certo? Por que não lechena? Porque se a palavra é mileel, o Shiva é precedido pela tenoide dolaz, não vai passar. Se a palavra for mileel, o Shiva da penúltima sílaba, vai ser um Shiva nar, mudo, ok? Então, lechna, aqui a mesma coisa. Chovna e não chovena, ok? Chovna. Aqui, como eu expliquei, eu tenho o pontinho da letra Shin. Como não tem uma vogal aqui, o pontinho que tiver do lado esquerdo significa que é a vogal O. E aqui em azul, a sílaba tônica, né? O som da palavra, o som forte da palavra, indica que está aqui, na primeira sílaba. Ok? Então, chovna e não chovena, ok? Lechna, chovna, ide e retornai, ok? Então, a pronúncia de lá para cá, lechna, ok? E chovna, ok? Lechna e chovna. A outra palavra, nós temos a palavra, a mesma coisa acontece aqui. Uma palavra mileel, paroxítona. Ahlu, ahlu e não ahelu, ok? Porque o tom forte da palavra está aqui. O Shiva, na penúltima sílaba, ele vai ser nar, mudo. Então, ahlu. Ok? E não ahelu. Aqui embaixo, a mesma coisa. Raieta ou raita. O que vocês me dizem? Lembra da regra? Se a palavra é mileel, paroxítona, o Shiva que tiver na penúltima sílaba, ele vai ser um Shiva nar, um Shiva mudo. Então, não é raieta, e sim raita, ok? Raita. Ra, I, ta, ok? Raita e não raita, ok? Esse foi o primeiro ponto. Tem um outro ponto que eu vou trazer para vocês agora. Pensando bem, o vídeo já está muito longo, está em 29 minutos. Eu vou fechar esse vídeo aqui e aí eu faço um outro vídeo com a exceção 2 da terceira regra, ok? São 5 regras do Shiva e a gente vai ver as 5, como eu falei, detalhadamente. Se estiver bem complicado para você, se você estiver começando no hebraico, eu indico para você ir lá na aula das vogais e aí você vai aprender de forma simples e prática para você iniciar a leitura. Depois que você iniciou a leitura,
Aí eu indico para você ir um pouco mais a fundo, porque sim, vai valer a pena, para depois, quando você estiver lendo o Tanakh, a Torá, a Bíblia, você vai ler de forma correta, você vai, entendeu? Vai estar mais certinho, mais correto, mais perfeito na sua leitura do Lashon Ivrit no Tanakh, ok? Então, é isso, pessoal, por hoje é só, e até a próxima. Kol Tuv!